aconteceu muita coisa. Sério, que semana bizarra. E, assim, pensa, nasceu uma espécie de nova Image no mercado norte-americano. Tem finalmente, eu posso provar com números porque que é muito Batman, que é uma discussão que a gente começou no vídeo passado, e teve umas respostas bem legais aqui nos comentários. E roda a vinheta aí pra tu começar a semana muito bem informado. Vamos começar então esse vídeo com o jabá, que é um jabá do bem. Vocês lembram que algumas semanas atrás eu criei a Dois Quadrinhos Bookstore, que são basicamente grupos, né? Tem no Whats e no Telegram, já tem 3 no Whats, eu acho que provavelmente eu vou ter que criar o 4º. E a ideia é ativar os do WhatsApp só quando tem alguma promoção muito legal, assim, tipo alguma grande iniciativa. E o do Telegram eu ativo com mais frequência. Entra neles, tá? Eu não posso falar muita coisa. Vamos para a imagem da semana, que é uma capa de I Am Batman número 3 do Gerardo Zaffino, que é um monstro dos desenhos, né? Um argentino. E por que eu escolhi exatamente essa imagem? Vocês lembram que na semana passada eu comentei que era muito Batman, porque a DC estava anunciando mais um título pelo Black Label, e eu falei meio que tipo no ar assim mesmo, sabe? Porque o leitor já está acostumado em ter muito Batman, porque é o personagem que mais vende. Então, essa semana saíram as solicitações da DC para novembro. Então são tipo os títulos que vão ser publicados em novembro desse ano. E, pasmem, 56% dos títulos são relacionados ao Batman. E assim, eu gosto muito do personagem, né? Eu leio bastante coisa, acho que é difícil alguém que, eu não gosto do Batman, alguma coisa assim. Mas é que, sabe, parece que falta explorar melhor outros personagens, porque a DC tem muito personagem legal. E, cara, 56% dos títulos serem relacionados ao Batman, sendo que é um universo riquíssimo. E eu acho que isso também acaba refletindo nas outras produções da DC, né? Tipo séries, filmes, animações. É legal que tenha de outros personagens também, né? E que outros personagens tenham a chance de brilhar. Claro, isso, cara, depende de muita coisa, né? Porque, enfim, é uma empresa que vai publicar o que vende. Até um dos comentários mais legais que eu vi no outro vídeo é que, na prática, os escritores e desenhistas gostam do Batman também. Meio que, tipo, é o sonho de todo mundo fazer o Batman. Mas aí também cabe a DC dosar, eu acho, sabe? Sei lá, pro universo dela ser mais interessante. E não ser só um grande universo de Batman. Tá, agora vamos pra principal notícia da semana, que eu acho que pegou todo mundo de surpresa, porque, cara, tem uma nova Image nascendo e levando todo mundo. Talvez você não tenha nunca ouvido falar, mas a Substack era até então uma newsletter que é uma prática bem comum do mercado norte-americano, né? Os escritores e desenhistas, eles têm um boletim informativo que tu pode cadastrar teu e-mail e tu basicamente vai recebendo o que os caras estão fazendo de legal e tudo. A diferença é que a Substack permite que isso seja pago. Então é um serviço que tu paga mensalmente, né? Um valor para continuar sendo atualizado, ter conteúdo exclusivo. É uma coisa entre 6, 7 e 8 dólares, dependendo do escritor. E agora eles estão no meio dos quadrinhos. Tudo começou com o Nick Spencer, que é o escritor do Homem-Aranha, e até aí meio que a galera ok, né? Tem uma nova editora, o Nick Spencer tá lá. Só que essa semana rolou uma debandada. Cara, a Substack tirou o James Tynion do Batman. A DC ofereceu pro cara um contrato de 3 anos pra ele continuar trabalhando no Batman, por exemplo, que é o título principal, e ele falou, não, eu tô legal com meus projetos próprios, o Something's Killing the Children, por exemplo, que a Devir vai publicar no Brasil, tá fazendo sucesso, então, cara, não vou renovar com a DC. E o Tynion, ele tá on fire. Um dos conteúdos exclusivos que o Tynion prometeu na Substack é uma newsletter sobre os bastidores da fase dele no Batman, né? Que é a fase atual, que está sendo aqui no Brasil. E, nossa, cara, ele disse que ele tem muito orgulho de tudo que ele fez ali na DC nesses últimos tempos, né? Mas que foi terrível o que ele passou, né? Que a editora... É que o Tynion pegou bem o momento que a DC estava passando por muitas mudanças internas. Então, uma semana eles queriam uma coisa do Batman, na outra eles queriam outra. Depois, o título ia ser bimensal, depois mensal, depois bimensal de novo. Ele fala que o único motivo que ele acabou criando personagens novos é porque era o único jeito que ele tinha do editorial não controlar ele. Aí meio que ele era livre, porque, eram os personagens dele. Ele promete dar mais detalhes, né? Ele vai contar toda a saga dos bastidores, e aí aqui nesse programinha vocês vão ser atualizados. Mas olha só, tem mais gente indo pra Substack. Tem o Chip Zdarsky, tem o Saladin Ahmed, né? Que é o cara que faz o Miles Morales, o Scott Young. Cara, o Scott Snyder tá indo pra Substack, e ele vai dar um curso sobre como escrever quadrinhos. Eu não sei muito bem como ele vai ensinar uma coisa que ele não sabe, mas vamos ver, vamos acompanhar. Assim, é importante dizer que eles não são exclusivos da Substack, né? Não quer dizer que esses caras não vão mais trabalhar pra Marvel, DC, etc, né? Aí vai de cada um.
E o outro nome grande que eles estão que tá com um projeto lá é o Hickman. Sim, ele tá com um projeto que se chama, numa tradução livre, Três Mundos e Três Luas. E aí ele escreveu uma newsletter. E aí a gente volta para uma outra polêmica que eu tinha comentado há 2 semanas. Porque na newsletter dele, ele citou os X-Men no passado. E isso deixou muita gente preocupada porque, sabe, tudo meio que leva a crer que ele vai sair realmente dos mutantes. Primeiro assim, não tem nada de muito novo acontecendo, porque no sentido de que, tudo bem, é bombástico, né? Tu tem, tipo, grandes nomes indo para um único local, e um deles, por exemplo, abandonando completamente o Batman, que é tipo... vamos imaginar qual é o topo de qualquer roteirista do mercado norte-americano, e de repente aparece um outro player com uma proposta mais interessante pro cara. Então, isso não é exatamente novo, porque pensa que todo mundo quer cortar intermediários e ser cada vez mais dono das suas próprias propriedades, né? Então esses caras estão indo lá porque eles vão poder trabalhar nos seus gibis, eles vão ser publicados e eles vão ter o controle. Então, sei lá, eles podem vender para uma Netflix, para uma Amazon e realmente ganhar dinheiro de verdade. O que eu acho que chama mais atenção dessa iniciativa é que é tudo digital. Então meio que eles estão cortando vários intermediários, né? Estão cortando a grande empresa, que é tipo, sei lá, a editora Marvel, DC, estão cortando as comic shops e estão entregando direto pro público o material digital. Mas tu tá aí preocupado que tu pode de repente perder os grandes nomes, né, dos quadrinhos, esses caras nunca mais mexerem nos nossos amados super-heróis. Tá tudo bem. Meio que eles são nomes que tá comprovado que eles sabem vender gibi. Então, cara, eles vão fazer os projetos próprios, de vez em quando vão fazer alguma coisa na Marvel, na DC e voltar pros projetos próprios. Tá, aconteceu de novo. Neil Gaiman comenta erros da Panini no Twitter. Sim, nesse caso eu tô falando de um erro na edição definitiva volume 3, mais especificamente na edição número 50, que é Ramadan. E esse é basicamente um erro antigo, que meio que voltou à tona recentemente, né? Porque na edição brasileira, o personagem principal da história, ele quer a imortalidade, né? Se tu ler o texto, fica bem claro isso. Só que se tu for pegar o original, tu vai ver que a tradução tá errada. Na verdade, ele queria, tem um it ali, então ele queria que a cidade dele fosse imortalizada. Cara, esse erro me doeu, assim, porque eu li a história, né? Meu primeiro contato com o Ramadan foi na edição definitiva. E eu não entendi direito a trama, porque quando acabou eu fiquei meio assim, tipo, cara, o que o personagem principal queria, né? Porque meio que, de um lado, o cara queria imortalidade, então parecia um objetivo meio egoísta, né, da parte dele. Aí eu fui lá, corri pra internet, pesquisei, né, até entender exatamente o que estava acontecendo ali. E eu me senti trouxa, sabe? Tipo, eu comprei um item que é uma edição definitiva, né? Digo, a melhor publicação possível. E aí eu não tive o original que aconteceu na história. Aí, poucos minutos depois, o Neil Gaiman comentou um outro erro, né? De um outro caso que não era nem um erro tipo de digitação, né? O caso do personagem estar falando uma coisa diferente do que tem na edição original. E até foi engraçado que depois o próprio Gaiman, né, o Fabiano Denardin, que é o editor do gibi, ele foi lá se desculpar, né, por conta do erro, e o Neil Gaiman respondeu do modo mais gentleman possível, né, dizendo que, tipo, perseguir a perfeição, né, alcançar a perfeição é como tentar caçar o horizonte. Eu tenho uma opinião sobre isso, assim. Eu acho que é óbvio que é importante a gente reclamar e tudo, mas a reclamação, acho que ela não pode ser voltada pro JP, pro Fabiano. A reclamação ela tem que ser com a Panini Comics, né? Porque eu acho que isso é muito sintomático, no sentido de que é pouca gente trabalhando em muita coisa. E são profissionais que estão há anos no mercado, então, tipo, os caras sabem o que eles estão fazendo. Pra mim é o caso de colocar mais gente pra revisar, principalmente essas edições mais luxuosas, né? E assim, na verdade, esse é um erro antigo, como eu comentei, né? Eu não sei o quanto avaliar, o quanto, desde que o Gaiman comentou os erros da última vez, se isso melhorou por parte da Panini, né? Se os erros têm acontecido com menos frequência, né? Eu vi, por exemplo, alguns erros na edição do Quarteto Fantástico, lá, aquela edição, a coleção clássica Marvel. Tá, vamos pra melhor notícia pro fã da DC dessa semana. Mark Waid volta pra DC Comics em 2022, olha aí! A informação é do A Hero Story Podcast e, na prática, assim, o Mark Waid, ele tinha problemas com o Dan Didio. Então, como o Didio abandonou a DC, ou foi, sei lá, tomou um pé na bunda, enfim, faz um tempinho, então o Waid começou a escrever algumas coisas. Então ele fez, por exemplo, uma história do Death Metal, fez uma historinha curta ali do Superman Red Blue, né? Então, e tu vê que nos dois ele estava escrevendo Super-Homem, porque pelo que eu sei, a treta do Mark Waid com a DC é justamente o fato dele não ter podido escrever o seu próprio Super-Homem. Então isso meio que desencadeou uma grande treta. Eu até acho que isso merece um vídeo só sobre o que rolou. O Mark Waid,
ele tá há muito tempo na Marvel, né? Ele fez o Demolidor, fez o Hulk, fez o Doutor Estranho, enfim. Ele escreveu muita coisa nesse meio tempo, fez os Vingadores, enfim, vários pequenos grupos de heróis ele foi lá e ele escreveu. E eu acho que, eu não sei, cara, parece que ele não tem muito tesão, assim. Pô, Mark Waid é o cara que fez Reino do Amanhã, Superman, como é que é, o Legado das Estrelas, que é incrível, um cara que fez o Imperdoável, Incorruptível, tipo... Ele faz coisas muito épicas, assim, grandiosas. Eu esperava coisas mais marcantes dele na editora. Então, eu fico feliz, assim, porque, tipo, ele é declaradamente fã da DC. Às vezes a gente tem que abrir mão das coisas, pro bem das pessoas. É isso. DC Comics vai publicar o seu Game of Thrones, sim. Tá, eu cheguei a comentar bem rapidinho no último vídeo que o Tom Taylor, ele comentou que estaria para lançar um projeto que ele tá trabalhando há 2 anos na DC. E era um negócio dos sonhos, uma coisa que ele ia gostar muito. E agora sabemos o que é. Dark Knights of Steel é um novo universo alternativo da DC, né? Uma minissérie em 12 partes que vai ser escrita pelo Tom Taylor e desenhada pela Yasmin Putri. É uma fantasia medieval com os personagens da editora, né? Então tu vê aí uma versão do Batman, uma versão do Super-Homem. Segundo o próprio Tom Taylor, ele tá empolgadaço porque ele é muito fã de Senhor dos Anéis, então há muito tempo ele queria fazer uma fantasia, tipo, acho que é Hard Fantasy, né, que se fala. Não tem data para estrear ainda, mas, cara, se a gente for pegar o retrospecto do Tom Taylor com realidades alternativas, o cara é ninja em fazer isso. Ele mandou muito bem no Decomposição, no Injustiça, então... Assim, eu acho que ele consegue, por mais que ele faça realidades alternativas, ele consegue ter o feeling de como o personagem agiria numa situação que não é, tipo, o padrão dele. Foi muito bom te ter por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido legal. Lembrando que aqui embaixo, tá, tem os links da Dois Quadrinhos Bookstore, então tu tem tanto o WhatsApp quanto o Telegram, e eu, se fosse tu, entraria nos dois, tá? Lembra que o grupo do WhatsApp só é ativado quando tem alguma coisa muito interessante. E o que tu acha da DC ter 56% de títulos do Batman? E assim... Cara, não sou eu que tô dizendo isso. Tipo, meio que repercutiu muito esse lance de novembro ter tanto Batman. E tu acha que o James Tynion vai fazer falta na DC? Assim, óbvio que o cara vai fazer falta, né? Tipo, ele ganhou o Eisner como o melhor escritor do ano. Mas eu acho que especificamente no Batman, sabe... Eu não sei se ele tava tão curtindo, que ele também tem o lance que ele falou, né? De ter, tipo, o editorial picotando ele o tempo todo. Então, tudo que eu li dele no Batman, até ali a guerra do Coringa... Cara, foi tão... Ah, beleza, legal, assim, ele, tipo, parece que ele sabe o que ele ia fazer, mas tinha amarras que não deixavam ele fazer algo a mais. De repente isso pode ser bom, né, tipo, grandes nomes aí saindo de novo das grandes editoras, de repente os caras acordam aí e começam a pagar os roteiristas melhor, ou dar mais liberdade mesmo. Comenta o que tu acha de tudo isso, tá? Fui, boa semana aí pra vocês.